Uma acusação infantil se transforma em um pesadelo real, quando membros do clube de motoqueiros Insanos MC decidem fazer justiça com as próprias mãos. O que parecia ser apenas palavras de uma criança desencadeou uma série de eventos que chocou uma comunidade inteira e expôs os limites tênues entre lealdade, violência e redenção. Esta é uma história que vai te fazer questionar. Até onde você iria para defender o que é seu? Era uma tarde de sábado, em março de 2023, no bairro da Vila Matilde, zona leste de São Paulo. O sol ainda brilhava forte sobre as casas modestas quando Ricardo Oliveira, conhecido nas ruas como Cascavel, estacionou sua Harley Davidson na frente da casa da irmã. Aos 42 anos, Ricardo era respeitado entre os membros do Insanos MC, um clube de motoqueiros fundado há 15 anos na capital paulista. A visita era rotineira. Todo fim de semana, Ricardo passava algumas horas com a irmã Patrícia e a sobrinha Marina, de apenas 7 anos. A menina adorava o tio, principalmente quando ele chegava com o barulho inconfundível do motor de sua moto custom preta, decorada com o emblema do clube, uma caveira alada com chamas vermelhas. Naquele dia, algo estava diferente. Marina correu até o portão, mas seu rosto não carregava o sorriso habitual. Os olhos castanhos da menina estavam arregalados, e ela apontava insistentemente para a casa ao lado, onde morava Júlio Santos, um homem de 38 anos que trabalhava como segurança em um supermercado local. Ele roubou sua moto ontem à noite, tio. Eu vi da minha janela. Era ele. Ricardo sentiu o sangue ferver. Sua moto não havia sido roubada, mas 2 dias antes, a motocicleta de um irmão de clube, Marcos, conhecido como Touro, tinha desaparecido de uma rua próxima. A notícia tinha circulado entre todos os membros do Insanos MC, gerando revolta e promessas de vingança. Marina, tem certeza do que está dizendo? Olha bem para mim, filha. Você viu mesmo o Júlio? A menina acenou afirmativamente com a cabeça, seus cachos balançando. Ricardo ajoelhou-se na altura da sobrinha e segurou seus ombros delicadamente. Patrícia apareceu na porta, enxugando as mãos em um pano de prato. Rick, o que está acontecendo? Ricardo não respondeu imediatamente. Seu olhar estava fixo na casa vizinha. Júlio era um homem reservado, que cumprimentava os vizinhos com acenos discretos e mantinha sua vida privada longe de olhares curiosos. Nunca havia problemas, nunca confusão. Mas agora, com a acusação da sobrinha ecoando em sua mente, Ricardo sentia que algo precisava ser feito. Patrícia, mantenha a Marina dentro de casa hoje. Vou resolver isso. Sem esperar resposta, Ricardo montou em sua moto e acelerou pela rua, deixando para trás uma nuvem de poeira e o som estrondoso do motor. Ele tinha um lugar para ir, a sede do Insanos MC. A oficina que servia como quartel-general do clube ficava no Brás, a 20 minutos dali. Era um galpão amplo, com paredes de tijolos aparentes e pôsteres de motocicletas antigas. Ferramentas pendiam das paredes, peças espalhadas pelo chão de cimento manchado de óleo. No fundo, havia uma área com sofás gastos, uma geladeira sempre aberta e uma mesa de sinuca que testemunhava incontáveis conversas e decisões. Quando Ricardo chegou, encontrou 5 membros do clube. Touro, o dono da moto roubada, um homem grande de 45 anos com braços cobertos de tatuagens. Relâmpago, o mais jovem do grupo, aos 28 anos. Fantasma, conhecido por sua frieza e silêncio. Lobo, o vice-presidente do clube, e Serpente, um veterano de 50 anos que ajudara a fundar os Insanos MC. Irmãos, precisamos conversar. Acho que sei quem pegou a moto do Touro. Todos pararam o que estavam fazendo. Touro largou a chave inglesa que segurava e caminhou até Ricardo com passos pesados. Sua expressão era uma mistura de esperança e raiva contida. Fala, Cascavel. Quem foi? Ricardo respirou fundo antes de responder. Minha sobrinha viu.
Foi o Júlio Santos, meu vizinho. Ela me garantiu que viu ele na noite do roubo. O silêncio que se seguiu era denso. Lobo foi o primeiro a quebrar o gelo, sua voz grave ecoando pelo galpão. Uma criança de 7 anos, Cascavel. Você tem certeza disso? Ela não teria motivo para mentir. Marina conhece o Júlio. Ela sabe quem ele é. E disse que viu da janela dela. Fantasma acendeu um cigarro e soltou a fumaça lentamente, seus olhos estreitos, fixos em Ricardo. E o que você quer que a gente faça? Ricardo não hesitou. Quero que a gente vá até lá e faça ele devolver a moto. Ele precisa saber que não se mexe com um dos nossos sem consequências. Serpente, o mais velho, cruzou os braços sobre o peito. Ele tinha cicatrizes no rosto, lembranças de décadas nas estradas e de conflitos passados. Isso pode dar errado, Cascavel. Se a gente chegar lá e o cara não tiver nada a ver com isso, vamos ter um problema sério. Mas se ele tiver e a gente não fizer nada, todo mundo vai achar que os insanos MC viraram frouxos. Não podemos deixar passar. Touro bateu o punho na mesa de madeira, fazendo as garrafas de cerveja vazias tilintarem. Cascavel está certo. Alguém roubou minha moto e vai pagar por isso. Se esse Júlio foi o cara, ele vai devolver o que é meu, ou vai se arrepender. A decisão estava tomada. Não houve votação formal, não houve longos debates. O código do clube era simples: lealdade acima de tudo, e justiça pelas próprias mãos quando necessário. Eles marcariam uma visita a Júlio Santos ainda naquela noite. A noite caiu sobre São Paulo com sua típica neblina urbana, misturada à poluição e ao cheiro de asfalto quente esfriando. Na sede dos Insanos MC, os 6 membros se preparavam para o que chamavam de uma conversa necessária. Mas todos sabiam que poderia ser muito mais do que isso. Lobo, como vice-presidente, assumiu a liderança da operação. O presidente do clube, um homem chamado Dragão, estava viajando para o interior e não poderia participar. Isso colocava toda a responsabilidade nas costas de Lobo, um homem de 40 anos, pai de 2 filhos e dono de uma pequena oficina mecânica no Tatuapé. Pessoal, vamos fazer isso direito. Nada de violência desnecessária. A gente chega lá, conversa com o cara e se ele confessa, ele devolve a moto e a gente decide o que fazer. Se ele nega, a gente pressiona até ele falar a verdade. Relâmpago, sempre impulsivo, balançou a cabeça. E se ele reagir? Se ele tentar partir para cima da gente? Lobo olhou fixamente para o jovem. Aí a gente se defende. Mas ninguém faz nada sem minha ordem, entendido? Todos concordaram, mas havia tensão no ar. Touro não conseguia disfarçar sua ansiedade. Aquela moto era mais do que um veículo para ele. Era seu símbolo de liberdade, o resultado de anos de economia e customização. Cada peça havia sido escolhida com cuidado. Cada detalhe refletia sua personalidade. Enquanto checavam suas próprias motocicletas, Serpente puxou Ricardo de lado. Cascavel, você tem certeza absoluta do que sua sobrinha disse? Porque se isso der errado, não é só o Júlio que vai sofrer. Nós todos vamos ter problemas. Ricardo sentiu um aperto no peito. Pela primeira vez desde a tarde, uma sombra de dúvida atravessou sua mente. Marina era uma criança. Crianças podiam se confundir, podiam misturar sonhos com realidade, podiam ter medo do escuro e imaginar coisas. Mas ela havia sido tão enfática, tão certa. Tenho certeza, Serpente. Vamos fazer o que tem que ser feito. Às 9h30 da noite, 7 motocicletas deixaram a sede do clube em formação. O rugido dos motores ecoava pelas ruas desertas, anunciando a chegada dos Insanos MC como um trovão distante que se aproximava. Pedestres paravam para observar, alguns com admiração, outros com medo. O clube tinha reputação, e essa reputação vinha acompanhada de respeito e receio em igual medida. O que você acha do que viu até agora? Será que a decisão dos Insanos MC foi precipitada?
Ou você faria o mesmo no lugar deles? Deixe sua opinião nos comentários. A rua da Vila Matilde estava silenciosa quando as 7 motocicletas estacionaram em frente à casa de Júlio Santos. Eram 10 horas da noite. Luzes acesas em algumas janelas mostravam que os vizinhos ainda estavam acordados. Cortinas se moveram discretamente quando o som dos motores cessou. Ricardo desceu de sua moto e caminhou até o portão da casa. Era uma construção simples, com grades na frente e um pequeno jardim mal cuidado. A luz da sala estava acesa e era possível ver a silhueta de alguém se movendo lá dentro. Júlio Santos, precisamos conversar com você. Silêncio. Ricardo bateu no portão com mais força. Júlio, abre essa porta. A gente só quer conversar. Depois de alguns segundos, a porta da frente se abriu lentamente. Júlio apareceu, vestindo uma camiseta branca e bermuda. Era um homem de estatura mediana, magro, com cabelos curtos e uma barba de 3 dias. Seus olhos estavam arregalados, claramente assustado com a presença de 7 motoqueiros em frente à sua casa. O que vocês querem? Já é tarde. Lobo deu um passo à frente, posicionando-se ao lado de Ricardo. Queremos a moto que você roubou. Devolve o que não é seu e não vai ter problema. Júlio franziu a testa, confuso. Que moto? Do que vocês estão falando? Eu não roubei nada de ninguém. Não mente pra gente, Júlio. Uma testemunha te viu. Você pegou a moto de um irmão nosso e agora vai devolver. O vizinho deu um passo para trás, suas mãos tremendo visivelmente. Vocês estão loucos. Eu trabalho todo dia, cuido da minha vida. Nunca roubei nada. Quem disse isso é mentiroso. Touro perdeu a paciência. Ele avançou até o portão e o chacoalhou com força, fazendo o metal ranger. Você vai devolver minha moto, seu ladrão desgraçado. Abre esse portão agora. Júlio recuou ainda mais, entrando novamente em sua casa. Sua voz tremia quando gritou de dentro. Vou chamar a polícia. Vocês não podem fazer isso. Fantasma, até então silencioso, sacou uma barra de ferro que carregava presa à moto e bateu no portão, criando um som metálico estrondoso que ecoou pela rua inteira. Polícia não vai resolver nada. Você roubou, você paga. A situação estava escalando rapidamente. Vizinhos começaram a abrir portas e janelas, alguns gritando para que parassem, outros ligando para a polícia. Patrícia, a irmã de Ricardo, saiu correndo de sua casa com Marina nos braços. Ricardo, para com isso, você vai ser preso. Mas Ricardo estava cego pela adrenalina e pela lealdade ao clube. Ele subiu no portão, pronto para pular para dentro quando Júlio reapareceu na porta, desta vez segurando um taco de beisebol. Se vocês entrarem aqui, eu me defendo! Lobo percebeu que a situação estava saindo do controle. Ele segurou Ricardo pelo braço, puxando-o de volta. Cascavel, espera! Vamos fazer diferente! Mas era tarde demais. Relâmpago, no calor do momento, pegou uma pedra do chão e arremessou contra a janela da sala, estilhaçando o vidro. O som do impacto foi como um sinal para o caos. Júlio correu para dentro e os membros do clube começaram a forçar o portão. Foi então que as sirenes da polícia cortaram a noite. 2 carros da polícia militar dobraram a esquina, luzes azuis e vermelhas iluminando toda a rua. Os motoqueiros congelaram. Polícia, todos no chão, agora. O que aconteceu nos minutos seguintes foi uma confusão de gritos, ordens e resistência. 3 membros do clube tentaram fugir em suas motos, mas foram interceptados. Ricardo, Lobo, Touro e Fantasma foram algemados e colocados nas viaturas. Júlio saiu de sua casa, visivelmente abalado, explicando aos policiais que havia sido atacado sem motivo. Durante todo o tumulto, Marina observava da janela de sua casa, lágrimas escorrendo pelo rosto. Patrícia a segurava com força, sussurrando que tudo ficaria bem, mas ela mesma não acreditava nas próprias palavras.
Na delegacia, os membros do Insanos MC foram fichados por ameaça, dano ao patrimônio e formação de quadrilha. Júlio prestou queixa formal e os policiais começaram a investigar a história da moto roubada. Foi durante o interrogatório que a primeira rachadura na história apareceu. Quando questionado sobre a acusação, Júlio tinha um álibi sólido para a noite do roubo da moto. Ele estava trabalhando no turno noturno do supermercado, com câmeras de segurança e colegas que podiam confirmar sua presença. Obrigado por permanecer no vídeo até aqui. Você está acompanhando uma história real que vai além de tudo que você poderia imaginar. E pode acreditar, o melhor ainda está por vir. Os dias seguintes foram um turbilhão de investigações, depoimentos e tensões crescentes. Os membros do Insanos MC pagaram fiança e foram liberados, mas todos sabiam que o processo criminal seguiria seu curso. A comunidade estava dividida. Alguns apoiavam o clube, dizendo que estavam apenas defendendo o que era seu. Outros condenavam a violência e o modo como haviam agido. Ricardo mal conseguia dormir. A dúvida que Serpente havia plantado em sua mente agora crescia como uma erva daninha. Ele visitou Patrícia e Marina na segunda-feira seguinte, encontrando a sobrinha quieta, diferente da menina alegre de sempre. Marina, meu amor, preciso que você me conte de novo o que você viu, com todos os detalhes. A menina olhou para o chão, mexendo nervosamente com os dedos. Eu vi da minha janela, tio, um homem pegando a moto. Mas você tem certeza que era o Júlio? Como você sabia que era ele? Silêncio. Marina começou a chorar baixinho. Eu achei que era ele. Estava escuro e eu vi um homem saindo da casa dele e depois tinha uma moto lá. O estômago de Ricardo revirou. Estava escuro. Ela achava que era ele. Não tinha certeza absoluta. Filha, mas você me disse que tinha certeza. Você me disse que viu ele pegando a moto. As lágrimas de Marina caíam agora sem controle. Eu queria ajudar, tio. Você estava bravo por causa da moto do tio Touro e eu queria que você ficasse feliz. O Júlio é esquisito. Ele nunca fala com ninguém. Então eu pensei que podia ser ele. Naquele momento, o mundo de Ricardo desmoronou. Sua sobrinha não havia mentido deliberadamente. Ela havia apenas tentado ajudar do jeito que uma criança de 7 anos poderia entender. Ela confundiu suposição com certeza, desejo de agradar com verdade factual. Patrícia, que observava tudo da cozinha, veio até a sala com o rosto pálido. Ricardo, o que você fez? Você atacou um homem inocente baseado na imaginação de uma criança. Eu não sabia, Patrícia. Ela me disse com tanta certeza. Ela tem 7 anos. Você é um adulto. Deveria ter investigado antes. A notícia se espalhou rapidamente pelo clube. Quando Lobo descobriu, convocou uma reunião de emergência na sede. Todos os membros envolvidos no incidente estavam presentes, além de Dragão, o presidente, que havia retornado de viagem. Dragão era um homem de 55 anos, com cabelos grisalhos longos presos em um rabo de cavalo. Ele tinha tatuagens que cobriam todo o corpo e cicatrizes que contavam histórias de décadas nas estradas. Sua presença comandava respeito imediato. Explica para mim, Cascavel, como é que a gente chegou nesse ponto? Ricardo contou tudo, desde a acusação de Marina até a descoberta de que ela não tinha certeza do que havia visto. Sua voz estava fraca, carregada de culpa. Dragão ouviu em silêncio, seu rosto impassível. Quando Ricardo terminou, o presidente se levantou e caminhou até ele, ficando cara a cara. Você comprometeu o clube inteiro. Por causa da sua pressa, da sua falta de julgamento, agora todos nós somos criminosos aos olhos da lei. E pior, atacamos um inocente. Eu sei, Dragão, eu não tenho desculpa. Serpente, que havia alertado sobre os riscos, falou com amargura. Eu avisei que isso podia dar errado, mas ninguém quis ouvir. Touro enterrou o rosto nas mãos. Sua moto ainda estava desaparecida, e agora ele enfrentava processo criminal por um crime que não deveria ter cometido.
E agora, Dragão, o que a gente faz? O presidente suspirou profundamente. Agora a gente enfrenta as consequências e descobre quem realmente roubou essa moto. A investigação policial, ironicamente, acabou sendo mais eficiente do que a justiça dos motoqueiros. Uma semana depois do incidente, a Polícia Civil prendeu 2 homens em flagrante tentando vender peças de motocicletas roubadas em um ferro velho clandestino na zona sul de São Paulo. Entre as peças estava o motor customizado da moto de Touro, com sua placa de identificação ainda intacta. Os ladrões confessaram ter roubado várias motocicletas na região leste da cidade nas últimas semanas. Eles conheciam os horários, estudavam as ruas e agiam rapidamente. Não tinham nenhuma ligação com Júlio Santos, nem sequer sabiam quem ele era. Quando Ricardo soube da notícia, sentiu um misto de alívio e horror. Alívio porque agora tinham prova concreta da inocência de Júlio. Horror porque isso só confirmava a magnitude do erro que haviam cometido. Touro recuperou algumas peças de sua moto, mas o veículo completo nunca seria o mesmo. A sensação de vitória que ele esperava sentir nunca veio, apenas o gosto amargo da injustiça que ele mesmo havia perpetrado. O processo criminal contra os membros do Insanos MC avançou rapidamente. Júlio Santos, representado por um advogado da Defensoria Pública, exigia justiça. Sua casa havia sido vandalizada, ele havia sido ameaçado e o trauma psicológico era real. Ele tinha dificuldade para dormir, desenvolveu ansiedade e seus vizinhos agora o olhavam com uma mistura de pena e curiosidade mórbida. O Ministério Público ofereceu um acordo. Os membros do clube poderiam evitar prisão se pagassem indenização a Júlio, prestassem serviços comunitários e se mantivessem longe dele. A maioria aceitou, mas Ricardo insistiu em fazer algo mais. Numa tarde de quinta-feira, ele bateu na porta de Júlio. O vizinho hesitou antes de abrir, mantendo a corrente de segurança no lugar. "O que você quer? Quero pedir desculpas. Pessoalmente. Não espero que você me perdoe, mas preciso que você saiba que eu sei que errei. Errei muito." Júlio ficou em silêncio por um longo momento. Seus olhos estavam cansados, envelhecidos pelo estresse das últimas semanas. "Você quase destruiu minha vida. Por causa de uma acusação de uma criança, sem nenhuma prova, vocês vieram aqui prontos para fazer justiça. Que tipo de justiça é essa? Não é justiça. Foi vingança, foi estupidez, e eu vou carregar isso pelo resto da vida. Isso não muda nada do que aconteceu. Eu sei. Mas eu paguei pelos seus danos, estou pagando a indenização e vou continuar pagando de outras formas. Só quero que você saiba que eu entendo a gravidade do que fiz." Júlio fechou a porta sem mais palavras. Ricardo permaneceu ali por alguns segundos. Depois caminhou de volta para sua casa. Dentro do clube, as consequências foram igualmente severas. Dragão convocou uma assembleia extraordinária, onde votaram sobre o futuro dos membros envolvidos. A decisão foi unânime. Ricardo seria suspenso do clube por 6 meses. Lobo renunciou ao cargo de vice-presidente, assumindo responsabilidade por não ter controlado melhor a situação. Relâmpago, o mais jovem e impulsivo, foi expulso definitivamente. Essa decisão não é sobre punição, é sobre responsabilidade. Nós construímos esse clube com base em lealdade e honra. Mas honra sem justiça não é nada. Lealdade sem sabedoria é perigosa. Vocês esqueceram disso e quase destruíram tudo que construímos juntos. As palavras de Dragão ecoaram na oficina silenciosa. Pela primeira vez, os membros do Insanos MC confrontaram uma verdade desconfortável. O código pelo qual viviam tinha falhas. A irmandade que tanto valorizavam quase os levou a cometer uma injustiça irreparável.
Touro, finalmente recuperando os restos de sua moto, decidiu não reconstruí-la. Ele a desmontou e doou as peças para uma ONG que ensinava mecânica para jovens em situação de vulnerabilidade na periferia. Para ele, aquela moto carregava muita dor agora. Ela representava tudo que estava errado naquela noite: a obsessão pelo material, a raiva que me cegou, a vingança que eu coloquei acima da razão. Não quero mais isso. Marina, a criança que involuntariamente iniciou tudo, passou por acompanhamento psicológico. Patrícia queria que a filha entendesse o peso das palavras, mas sem culpá-la excessivamente. A terapeuta explicou que Marina estava numa fase de desenvolvimento onde fantasia e realidade ainda se misturavam, e que ela havia agido com intenção de agradar, não de prejudicar. Mas a menina, mesmo aos 7 anos, carregava culpa. Ela escreveu uma carta para Júlio, com letras grandes e tortas de criança. Desculpa, tio Júlio. Eu não queria que nada de ruim acontecesse com você. Eu achei que eu visse você, mas eu não vi. Desculpa. Júlio recebeu a carta e a guardou em uma gaveta. Ele não respondeu, mas também não a destruiu. 6 meses depois, Ricardo retornou ao Insanos MC. A suspensão havia terminado, mas ele era um homem diferente, mais calado, mais reflexivo. Ele começou a trabalhar com projetos sociais do clube, organizando visitas a escolas para falar sobre os perigos de agir por impulso e a importância de pensar antes de julgar. Em uma dessas visitas, um adolescente levantou a mão e perguntou: "Mas vocês não estavam só protegendo um de vocês? Não é isso que irmãos fazem?" Ricardo pensou cuidadosamente antes de responder. Proteger os nossos é importante, mas proteger não pode significar destruir quem está fora. Lealdade é linda, mas lealdade cega é perigosa. Naquela noite eu escolhi acreditar sem questionar, escolhi agir sem investigar. E um homem inocente pagou o preço da minha certeza equivocada. Verdadeira irmandade não é só estar ao lado quando é fácil, é ter coragem de dizer não quando seu irmão está errado. A comunidade da Vila Matilde levou tempo para curar. Júlio eventualmente se mudou para outro bairro, buscando recomeçar longe das memórias daquela noite. Ele nunca processou Marina ou a família, entendendo que a verdadeira responsabilidade estava com os adultos que agiram com violência baseados na palavra de uma criança. Os Insanos MC continuam existindo, mas agora com um código modificado. Antes de qualquer ação em nome do clube, uma investigação interna é obrigatória. Decisões não são mais tomadas no calor da raiva, mas após análise fria dos fatos. E a história de Ricardo e Júlio se tornou um conto de advertência repetido para cada novo membro que se junta à Irmandade. Em uma tarde, anos depois, Ricardo estava abastecendo sua moto em um posto de gasolina quando viu Júlio do outro lado da pista. Os 2 homens se olharam por um longo momento. Júlio acenou discretamente com a cabeça, um reconhecimento silencioso. Ricardo retribuiu o gesto. Não era perdão, não era amizade. Era apenas o reconhecimento compartilhado de uma história que marcou ambos para sempre. Marina cresceu. Aos 12 anos, ela escreveu uma redação na escola sobre a importância de ter certeza antes de acusar alguém. A professora elogiou o texto pela maturidade e profundidade. Marina nunca esqueceu daquela noite e prometeu a si mesma que nunca mais falaria com leveza sobre algo tão sério. Esta história levanta questões profundas sobre justiça, lealdade e as consequências de agir antes de pensar. Será que a busca por fazer o que achamos certo justifica qualquer meio? A lealdade aos nossos, por mais nobre que pareça, pode nos cegar para a verdade e nos transformar em instrumentos de injustiça. Os Insanos MC aprenderam da pior maneira possível que código de honra sem sabedoria é apenas violência organizada, que proteger os seus não pode significar destruir os outros,
que certeza sem evidência é apenas arrogância disfarçada de convicção. E você consegue entender a motivação dos insanos MC ou acredita que eles foram longe demais? Já vivenciou situações onde a lealdade e a justiça entraram em conflito? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre essa história real que expõe os limites entre proteger e atacar, entre irmandade e cumplicidade em erro. Se esta história te impactou, se ela te fez refletir sobre suas próprias certezas e sobre como agimos quando estamos convencidos de que estamos certos, inscreva-se no canal. Trazemos semanalmente casos reais que desafiam nossa percepção de certo e errado, que nos fazem questionar nossas próprias convicções e que mostram que a realidade é sempre mais complexa do que parece à primeira vista. E não deixe de assistir ao próximo vídeo recomendado, onde revelamos outra história que vai te deixar sem palavras. Uma história sobre as consequências de decisões tomadas em segundos que reverberam por toda uma vida.